Hoje vamos então ter uma comunicação sobre a qualidade do ar em Portugal. Iremos depois ter 2 conjuntos de workshops, portanto a workshop 5 ou 6 e a 7 ou 8. O que solicitamos é que, tal como ontem, entrem nas respectivas salas, ou então também podem colocar no vosso nome, portanto no nome do quadradinho, qual preferem, e nós ajudamos a entrar na sala, se tiverem dificuldades. Vamos então ter connosco Paula Meireles. Paula Meireles é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Sempre tem desempenhado funções públicas, exercendo atualmente funções de chefe de divisão da gestão do ar e ruído no Departamento de Gestão Ambiental da APA, em regime de substituição, e atividades no domínio da avaliação, gestão do ar, proteção da camada de ozono e poluição atmosférica. Vamos então ouvir a Paula. Paula Meireles, é consigo agora. Tenho que ligar o som. Tá, Paula, está sem som, tem que ligar o som, desculpe. Agora sim. Ok. Não estava a conseguir, eu estava a carregar no botão, mas não estava a conseguir colocar-me com o som. Eu vou partilhar aqui a minha tela, só vou chegar isto aqui para o lado. Penso que já estão a ver a minha tela, digo eu. Sim. Vou pôr aqui isto em modo apresentação. Vê-se bem? Está ótimo. Ok. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem desse lado. Eu queria começar por agradecer à ABAI o convite para estar aqui e para fazer esta apresentação, pela oportunidade que me é dada de vir aqui falar deste tema, que é um tema que para mim, não só pelas funções que exerço, mas como cidadã deste mundo, é um tema muito relevante e para o qual queremos chamar a atenção de todos. Por isso, vir aqui falar um bocadinho sobre este tema e partilhar um bocadinho daquilo que é o meu conhecimento sobre ele é muito importante. É também esse o motivo porque nós temos uma parceria com a ABAI e temos o projeto Ecoescolas este ano, o Ar que eu Respiro. O objetivo desse projeto é precisamente nós darmos a conhecer o tema e permitir a todos, desde os mais pequeninos aos maiores, não é? Portanto, entramos por todos os níveis educacionais, terem mais conhecimento sobre o recurso ar e, portanto, como é que as nossas escolhas podem ser mais assertivas e mais conscientes para este tema. Eu vou falar, como a Margarida disse, um bocadinho sobre a qualidade do ar em Portugal. Vou tentar que esta apresentação não seja muito maçuda e vou tentar que o tema fique apelativo para vocês. O recurso natural ar, portanto, é um recurso como os outros, não é? É essencial à vida do planeta, é um bem comum, universal, portanto, é vital para a vida do homem e dos animais, portanto, para a manutenção dos ecossistemas, para, enfim, todo o sistema continuar a funcionar. O ar compõe também a atmosfera, que é a camada que envolve a Terra e que, na verdade, a protege, filtrando a radiação solar e, portanto, também aí permitindo que haja vida como há no nosso planeta. O recurso ar é um bocadinho distinto dos outros, pelo facto de não se ver, e portanto é difícil muitas vezes percepcionar os problemas a ele associados, e também é um recurso que não é escasso, portanto em princípio ele não falta, a oferta é sempre maior que a procura e portanto a sua preservação ganha aqui uma dimensão especial e uma responsabilidade partilhada por todos, que é importante reter. Porque é que o ar é importante? Porque nós, enfim, passamos vários dias sem comer e também várias horas sem beber, mas sem respirar duramos muito pouco, não é? Um dado aqui só ilustrativo, nós respiramos cerca de 14 kg de ar por dia, respiramos o ar que nos é oferecido à nossa volta, não é? Portanto, o ar é composto por uma mistura de gases, todos sabemos, cerca de 78% de azoto, 21% de oxigênio e depois outras pequenas quantidades de outros elementos,
nomeadamente dióxido de carbono, vapor de água, etc. O que sabemos também é que há outros componentes a serem introduzidos neste ar atmosférico que eu respiro e, portanto, aqueles 14 quilos não vão ser de ar puro, mas vão ser de ar com tudo aquilo que lá está extra. Portanto, a qualidade desse ar é um tema relevante, não é? E que depende da concentração e do tipo de poluentes que lá existem. Só para dar aqui uma nota dos efeitos da poluição atmosférica, portanto, e porque é que é relevante esta qualidade do ar, provoca muitas mortes, provoca muitos problemas de saúde. Estão aqui alguns dados, estima-se que no mundo cerca de 7 milhões de pessoas morram por causas diretamente relacionadas com a poluição atmosférica. Em Portugal são cerca de 6 mil mortes por ano de mortes relacionadas com esta questão portanto, obviamente, o objetivo é que a qualidade do ar seja cada vez mais melhorada e que a exposição das pessoas ao ar poluído seja reduzida ao máximo. Só para dar aqui também mais um aspecto sobre os efeitos da poluição atmosférica, não só na saúde humana, portanto, como já referi, provoca diversas doenças. Primeiramente, as que nos lembramos sempre são as respiratórias, porque são aquelas que o foro respiratório é aquele que está em contacto com o ar, não é? Portanto, eu ao respirar e ao pôr o ar cá para dentro, obviamente o meu sistema respiratório é sempre o primeiro afetado, mas a longo prazo causa diversas outras doenças. Eu à frente vou dar 1 ou 2 exemplos, mas não queria aprender muito com esses efeitos. A poluição do ar tem também outros efeitos mais globais no ecossistema, causa danos na vegetação, portanto danifica muitas vezes culturas agrícolas, danifica os tecidos, portanto, e causa prejuízos graves na atividade agrícola, contribui para perdas da biodiversidade, para a acidificação do ecossistema. Não é um problema que tínhamos muito em Portugal, as chuvas ácidas, mas o problema da eutrofização é um problema que temos, grave, e que acontece por aí. Também tem uma influência no clima, porque há determinados poluentes que também têm um efeito estufa e, portanto, contribuem para o aquecimento global do planeta, e assim sendo, obviamente, todos os efeitos que daí advêm, não é? E que todos conhecemos, que o clima está cada vez mais adverso, cada vez com mais fenómenos extremos, e, portanto, a poluição atmosférica também contribui para esse efeito. Eu vou falar aqui brevemente sobre aquelas que são as fontes de poluição atmosférica mais comuns. Portanto, desde logo, todos estamos cientes que a indústria é de facto uma fonte de poluição relevante. Este slide tem muita informação, portanto eu não vou explorá-lo ao pormenor, mas temos desde logo em baixo uma série de atividades que são aquelas consideradas com maior peso em termos de emissoras de poluição, e em cima temos uma lista de poluentes e temos as bolinhas representam a relevância, portanto o peso em termos das emissões globais que determinado setor tem. Portanto, aqui na primeira coluna eu tenho a produção de energia portanto, a produção de energia, estamos aqui a falar não de uma energia renovável, estamos a falar de uma energia que é produzida numa central termoelétrica, que geralmente queima um combustível fóssil para produzir energia para colocar na rede, e, portanto, obviamente, a queima desse combustível fóssil tem associado à emissão de uma série de poluentes, em que, aqui na coluna de cima, podemos ver que o SO2 tem um grande peso, o dióxido de enxofre. Isto prende-se com o facto de, ao queimarmos combustíveis que tenham enxofre na sua composição, obviamente ele vai ser emitido para o ar sob a forma de SO2. Depois temos aqui também na terceira coluna a indústria e construção, portanto a indústria é responsável por uma série de emissões. Desde logo a indústria tem sempre combustão associada, porque os processos industriais precisam de energia e muitas vezes em formas que não é elétrica, não é? Precisam de calor, precisam de vapor, e portanto têm processos de combustão associados, portanto todos os poluentes associados à combustão, os óxidos de azoto, o dióxido de enxofre, os compostos orgânicos voláteis, as partículas em suspensão, são todos associados a essa combustão, mas depois os processos industriais em si, pela sua natureza, pela natureza das matérias-primas que processam e dos produtos que produzem, também emitem alguns poluentes específicos relacionados com esse aspecto, não é?
dando um exemplo, mesmo uma indústria que até pode não ter combustão, mas que manuseia como matéria-prima enxofre, certamente vai ter emissões de compostos de enxofre e, portanto, se calhar lá vão aparecer compostos de enxofre na poluição emitida por esta indústria. Portanto, depois há uma série de especificidades nos vários processos industriais. O aquecimento residencial e comercial também é muito relevante, sobretudo aqui no poluente de partículas. Portanto, como vemos aqui, o maior número de bolinhas neste setor é nas partículas, no material particulado. Isto tem a ver muito com o uso de lareiras, não é? E de aquecimentos a biomassa, que estão normalmente distribuídos pelas residências. Em Portugal acontece muito, como sabem certamente. Armazenamento e refinação de petróleo, obviamente, não vou prender-me com isto. Vou só destacar aqui mais 2 setores, portanto, os transportes. Os transportes têm um imenso peso nas emissões poluentes. Desde já gostaria de dizer que eu tenho aqui uma indicação de 40% das emissões de NOx advirem deste setor, dos transportes. Em Portugal, um dos últimos inventários, o valor era maior ainda, portanto era cerca de 45%, portanto praticamente metade das emissões dos dióxidos de azoto, que é um poluente grave e que provoca efeitos muito nocivos no ambiente, na saúde, são oriundos do setor dos transportes. Destacava aqui também a agricultura, porque as atividades agrícolas e as atividades agropecuárias, que geralmente lhes estão associadas, também são grandes poluidores, e estão aqui destacados 2 poluentes que não aparecem assim significativamente em mais setor nenhum, e que são eles a amónia e o metano, portanto, relacionado sempre com o uso da fertilização e, enfim, os produtos da exploração agropecuária intensiva. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, hoje certamente não haverá muito tempo a seguir à sessão, mas nós estamos disponíveis, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem eu represento aqui, estamos disponíveis para responder a questões. Se fizerem chegar à ABAI, a ABAI faz-nos chegar e nós daremos todas as respostas e todas as ajudas necessárias. Eu vou-me prender também pouco tempo com isto. Os poluentes atmosféricos mais comuns já os fui referindo, portanto, os óxidos de azoto vêm muito dos processos de combustão, desde logo porque normalmente o processo de combustão, para além do combustível, tem o ar, que é o comburente, não é? E o comburente está carregado de azoto, e como tal há a formação destes compostos nos processos de combustão. É um poluente muito relevante, porque tem efeitos na saúde muito concretos e muito nocivos. O amoníaco, já falámos, muito ligado à agricultura. Os compostos orgânicos voláteis, que estão muito ligados aos solventes, não é? Portanto, os solventes têm sempre compostos voláteis que escapam para o ar, e que são também muito conhecidos até pelo seu cheiro, não é? Desde logo as tintas, os vernizes, a limpeza a seco, por exemplo, que geralmente recorre a um composto que é um solvente orgânico e, portanto, tem aquele cheiro muito característico. O dióxido de enxofre, que também já referimos, o metano e as partículas em suspensão. Estes poluentes estão aqui denominados como primários porque são poluentes que são emitidos diretamente por uma fonte, isto é, são estes poluentes que saem das chaminés, das fábricas, ou das exaustões das fábricas, ou das exaustões, sei lá, das lavanderias, por exemplo. Se houver uma limpeza a seco com percloroetileno, certamente na extração da lavandaria vão sair compostos orgânicos voláteis. E eu destacaria aqui também um outro conjunto de poluentes, que são os poluentes secundários, que, não sendo emitidos diretamente por nenhuma chaminé ou por nenhum escape, são formados na atmosfera, porque a atmosfera é dinâmica, não é? Portanto, há aqui uma relação entre a Terra e a atmosfera, e há sempre muitas trocas, não é? Desde logo os ciclos da água e dos elementos químicos andam sempre todos aqui entre a Terra e o ar, não é? E a água, e portanto, na atmosfera, que é dinâmica, dão-se muitas reações, designadamente fotoquímicas, que é o caso da formação do ozono troposférico. O ozono troposférico é um poluente, portanto é um composto muito nocivo. O ozono estratosférico que está lá em cima é muito benéfico, porque ele filtra a radiação ultravioleta que chega à Terra
e portanto ele é muito bom. Cá embaixo o ozono é de facto muito mau, portanto é um poluente que também tem efeitos graves na saúde. Isto é um exemplo de uma reação, portanto, havendo poluição por dióxidos de azoto, na presença de radiação com determinado comprimento de onda, esse NO vai partir a sua ligação química, vai formar NO e O, que são compostos instáveis e que, portanto, a sua tendência é reagirem com o que está à sua volta, e como há oxigênio à sua volta, muitas vezes há esta formação do ozono. Assim como se faz, o ozono também se desfaz. Eu achei que não ia estar aqui a explorar muito esta questão da química, da atmosfera, mas de facto o que acontece é que longe de fontes de emissão, portanto depois longe de fontes de NO2, o ozono tem tendência a manter-se na atmosfera por algum tempo, e por isso é que aparecem concentrações de ozono em zonas mais longe das fontes de emissão, e as fontes que realmente estão a deitar para a atmosfera estes tais óxidos de azoto, não é? Portanto, as chaminés das fábricas ou os escapes dos automóveis, por exemplo. Um outro poluente secundário que também se forma na atmosfera por reações diversas são partículas. Portanto, as partículas têm esta particularidade. Há partículas primárias que saem diretamente das fontes e há outras que se formam na atmosfera por associação de vários elementos que lá existam. Só muito rapidamente abordando aqui os efeitos da poluição na saúde, portanto já referimos, sobretudo no trato respiratório, portanto em todo o sistema respiratório, porque é aquele que primeiramente contacta com o ar poluído, e portanto os efeitos são muitos, não é? Ao nível de problemas respiratórios, de agravamento de questões de asma, de inflamações pulmonares, enfim, irritações também das mucosas, não é? Os olhos, o nariz, a garganta, porque também estão em contacto direto com o ar, mas a poluição atmosférica depois tem uma série de efeitos que, por contacto com essa poluição, não é? E ao respirarmos o ar poluído, na verdade respiramos não só o ar, mas tudo aquilo que lá está, portanto são causados muitos outros efeitos a vários níveis, tem impactos no sistema gástrico, no fígado, no baço, portanto estão aqui alguns exemplos. E os problemas são graves ao nível do sistema respiratório, sei lá, o cancro do pulmão é assim um efeito mais gravoso que conhecemos ligado à poluição atmosférica e muito concretamente às partículas existentes no ar. Só dar-vos aqui nota de um aspecto que é muito relevante em termos de qualidade do ar, porque a qualidade do ar que eu respiro, não é? E que é esta que está aqui na superfície terrestre, digamos, resulta da combinação de dois fatores. Portanto, desde logo das fontes de emissão, que já vos falei, não é? Portanto, a indústria, os transportes, a agricultura e também fontes naturais, porque, sei lá, um vulcão é obviamente uma fonte natural de poluição e ainda por cima que eu não controlo, não é? Portanto, não posso dizer ao vulcão para não entrar em erupção hoje e ser só daqui a uma semana porque as condições estão mais favoráveis, mas também outros fenómenos naturais, nomeadamente, por exemplo, só a ação do vento sobre o solo pode levantar partículas e, portanto, aumentar as concentrações de partículas existentes no ar. Estas fontes de emissão e, portanto, as emissões, isto é, a poluição que é colocada na atmosfera, vai ficar depois sujeita à dinâmica atmosférica em si. E, portanto, todos os fatores meteorológicos condicionam, digamos, que as interações que esta poluição tem na atmosfera, desde logo pelos movimentos verticais da atmosfera que promovem a mistura das camadas de ar e, portanto, a dispersão da poluição emitida cá embaixo à superfície, sei lá, a radiação solar, não é? Que, como já vimos, transforma a poluição de NO2 para o ozono, o vento, que provoca o arrastamento da poluição, sei lá, daqui de Lisboa, onde eu estou, para os arredores, não é? Porque aqui há emissão de poluentes, porque há muitos carros a circular, mas o vento pode empurrar para outro sítio, e, portanto, na verdade, é a combinação da poluição que é como é que é dizer, colocada na atmosfera e os fatores meteorológicos que depois vão promover a sua dispersão, digamos assim, e a sua depuração, porque o planeta tem uma capacidade de depuração, não é? A poluição atmosférica não fica eternamente no ar, portanto, ou reage, ou deposita sobre a Terra, portanto, há uma série de ações
e reações que vão ocorrendo e, portanto, que depois condicionam isto ao longo do tempo. E são estas duas conjugações, portanto, das emissões e dos fatores meteorológicos que vão determinar a qualidade do ar, que é obviamente variável ao longo do tempo, variam com estes dois fatores. Portanto, as fontes também não param de emitir, mas podem ser intermitentes, pode ser durante o dia ou durante a noite, e os fatores meteorológicos também não param de ser dinâmicos, não é? Portanto, estão sempre em constante evolução. Feito este enquadramento, aqui um bocadinho sobre o que é o ar e a importância da qualidade do ar, é óbvio que, sendo um recurso natural tão relevante para a nossa saúde e para o ecossistema, é obviamente um tema com o qual as políticas se preocupam, e para isso está definido, digamos que, um quadro regulamentar que promove, digamos que, as alterações consideradas necessárias para garantir que a qualidade do ar não descamba muito, digamos assim. Os 3 pilares, poderíamos aqui referir 3 pilares da política de qualidade do ar, portanto, desde logo, como eu falei, estando isto dependente das emissões e da meteorologia, sendo a meteorologia um aspecto que eu não consigo de todo mexer, nem controlar, obviamente as normas de desempenho em matéria das emissões, portanto, o controle das atividades que causam poluição é uma das formas, impondo objetivos de redução de emissões nacionalmente, portanto, em Portugal e noutros países, não é? Nós temos um objetivo de poluir só até um determinado nível, portanto, são impostos valores em tonelagem de emissão de determinados poluentes onde eu tenho que eu tenho que cumprir, não é? Dando um exemplo, por exemplo, Portugal pode anualmente emitir 100 quilotoneladas de CO2 por ano e, portanto, eu tenho que tomar as medidas necessárias para que, de acordo com as atividades que eu tenho e com, enfim, as várias coisas que podem acontecer em matéria de emissões, tomar as medidas de política também, não é? Que garantam que eu não vou ultrapassar aquele teto. E, finalmente, obviamente, normas especificamente para a qualidade do ar que definam um padrão de qualidade do ar que eu quero ter para proteger o ambiente e a saúde, não é? Em matéria de controle de emissões de poluentes para o ar, portanto, como eu referi, o que importa é, no fundo, controlar as fontes, portanto, e o controle das fontes é normalmente feito por legislação e por regulamentação. Há diversos diplomas, estão aqui exemplificados alguns, que condicionam, digamos, que a emissão de poluição por determinadas fontes. Só vou dar 1 ou 2 exemplos. Portanto, o teor de enxofre nos combustíveis é um deles. Portanto, eu tenho uma lei que me diz que os combustíveis fósseis que eu posso queimar em Portugal não podem ter mais do que X% de enxofre. É uma maneira de controlar a emissão de enxofre, não é? Porque o enxofre vem da combustão e, portanto, se eu limitar o enxofre que pode existir no combustível, obviamente eu vou ter uma emissão menor de enxofre para a atmosfera. As emissões industriais, obviamente, portanto, eu imponho valores limites às instalações industriais, dizendo que têm que cumprir determinadas concentrações de emissão. Teor de couves nos produtos é um outro exemplo, em que, dando um exemplo concreto, portanto, a lei define que uma determinada tinta de solvente, não é? Só pode ter um teor até um teto, portanto, essa tinta, quando é aplicada, e o solvente serve para fazer a secagem da tinta, não é? Atualmente já há alternativas, há tintas aquosas, mas esse teor de compostos orgânicos voláteis que existe na tinta também é limitado legalmente, portanto há uma regulamentação para isso. E, finalmente, não sei, acho que já praticamente falei tudo, mas relativamente aos veículos e aos transportes também há legislação, como certamente conhecem, os Euro 2, Euro 3, são níveis de desempenho dos motores de combustão dos automóveis que têm que ser cumpridos ao longo do tempo, portanto, e a evolução tecnológica neste campo tem sido muita também. Outra forma de controlar emissões pode ser
mexendo nos processos, não só aplicando novas tecnologias, mas promovendo as questões da eficiência e, portanto, dando incentivos para que isto aconteça. O ecodesign é uma das questões aqui também. Neste campo, a inovação é muito importante, porque muitas vezes são às vezes a testagem de soluções inovadoras e diferentes que nos leva a conseguir obter bons resultados. No controle de emissões também temos os objetivos de emissão nacional, os tais tetos de emissão que eu referi há bocado do SO2 e que também são uma maneira de, do ponto de vista interno do nosso país, nós também termos aqui um controle e mais um suporte para decidir, enfim, como seguir para o futuro, se temos que implementar mais medidas ou se isso não é necessário. Em matéria de avaliação e gestão da qualidade do ar, há um regime jurídico também, portanto, que define como é que se avalia e se faz a gestão da qualidade do ar. Nesse campo, eu tenho que referir aqui quem são as autoridades responsáveis por isso, desde logo a Agência Portuguesa do Ambiente, onde eu trabalho, é a Autoridade Nacional, portanto, que define, digamos que as regras e que é responsável pela implementação deste diploma legal. Tem também o Laboratório de Referência Nacional, que também pertence à Agência Portuguesa do Ambiente, que é muito importante na questão da definição dos métodos e do controle de qualidade da informação, porque a informação produzida em matéria de qualidade do ar é muito importante para vários fins, eu vou falar um bocadinho mais à frente. No quadro de responsabilidades temos também as autoridades regionais, portanto as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as Direções Regionais, no caso da Madeira e dos Açores, são as entidades que efetivamente são possuidoras de redes de monitorização da qualidade do ar e que, portanto, produzem a informação de qualidade do ar que depois é disponibilizada ao público. E em matéria de avaliação há também redes privadas, porque há muitas indústrias que, por imposição ou por sua própria vontade e para controlarem o efeito das suas emissões na sua envolvência, têm redes privadas de monitorização para acompanharem ao longo do tempo a qualidade do ar e perceber como é que as suas emissões têm efeito, digamos, neste parâmetro. Portanto, desde logo, como eu disse, há uma rede de medição que faz a monitorização da qualidade do ar a nível nacional, com estações espalhadas por todo o país. Esta monitorização é um passo importantíssimo, portanto, como sabem, a monitorização, aquilo que produz é informação, e essa informação produz conhecimento, e esse conhecimento é fundamental, obviamente, digamos que uma ferramenta de gestão fundamental para ajudar na gestão deste recurso. Portanto, eu posso definir, mediante o conhecimento dos meus níveis de qualidade do ar, se realmente eu preciso de mais medidas que reduzam emissões, porque os níveis estão a subir demasiado. Portanto, eu avalio a efetiva dimensão do impacto, digamos assim, a magnitude do impacto. Tenho também outra ferramenta de gestão, que são as medidas de ordenamento e de planeamento, portanto, desde logo, obviamente, em princípio ninguém vai pôr uma fábrica ao lado de um bairro residencial, mas, enfim, por razões várias sabemos que isto acontece e que temos situações destas, mas medidas de ordenamento e de planeamento, por exemplo, numa cidade, também podem ser relevantes para reduzir os problemas de qualidade do ar que eu tenho. Esta informação e este conhecimento que é produzido por esta avaliação da qualidade do ar, que é obrigatória por lei, produz também informação que eu divulgo à população e que ajuda a população a ter consigo informação que lhe permita tomar decisões sobre a sua vida e sobre as suas escolhas também mais conscientes. Era o que eu referia no início com o objetivo do projeto Ecoescolas, portanto, é muito por aqui. Portanto, o que é que eu posso fazer com esta informação? Como é que eu devo assimilá-la, digamos, para depois no meu dia-a-dia fazer dela uma informação útil, não é? E adequar os meus comportamentos, enfim, para poder contribuir também para que a qualidade do ar melhore. Em termos de gestão da qualidade do ar, e portanto, obviamente há um decreto-lei, como eu referi, que regulamenta toda esta área temática e que, entre outras coisas, e das mais importantes, estabelece objetivos para a qualidade do ar ambiente, normalmente estabelece valores limite por poluente, portanto, cada tipo de poluente tem valores de concentração, valores médios de concentração distintos.
Estes valores limite são associados sempre a parâmetros estatísticos, portanto, por exemplo, uma média de 1 hora, ou uma média de 8 horas, ou uma média de 24 horas, ou até uma média anual, também acontece. Não é por acaso, portanto, estes parâmetros estatísticos estão associados ao efeito que os poluentes têm na saúde, porque realmente eu estar exposta a uma grande poluição durante 5 minutos tem obviamente um efeito muito distinto do que se eu estiver exposta a essa mesma poluição durante 3 horas. Dando um exemplo concreto, uma pessoa que trabalha na rua, sei lá, um polícia, por exemplo, que está a fazer plantão ali na Avenida da República, está certamente exposto a uma poluição distinta da minha pessoa, por exemplo, se eu lá passar, porque vou ter uma reunião ali e, portanto, caminhei ali 10 minutos na Avenida da Liberdade. Portanto, todas esta fixação de valores limite, de níveis críticos de valor-alvo, são obviamente estudados com base nos efeitos da poluição. Esta legislação tem também todas as regras que definem como é que a avaliação da qualidade do ar deve ser feita. Portanto, não é por acaso a distribuição das estações nestes locais, não é por acaso, portanto, a localização de estações obedece a requisitos muito concretos. A medição dos poluentes tem também que cumprir valores, índices de qualidade, de controle de qualidade muito importantes, porque é com esta informação que eu vou analisar a conformidade da minha qualidade do ar com os níveis que estão estabelecidos legalmente. E também, e por isso, essa informação tem que ser muito escrutinada, não é? Com a informação que eu produzo, eu vou fazer informação à população, portanto eu vou divulgar informação à população. Em alguns casos eu sou obrigada a informar de determinadas cedências, porque as pessoas têm que ter o direito de, sabendo que a qualidade do ar nesse dia é pior ou é mais crítica, podem ter que tomar atitudes ou mudar, enfim, a sua vida no sentido de ficarem menos expostos, por exemplo, portanto, esta legislação informa aqui todos estes aspectos. Eu estou a ver aqui que o meu tempo está a ficar um bocadinho curto. Eu não queria deixar de falar nos sistemas de informação, portanto, há um sistema de informação que é o Qualar, onde toda a informação que é produzida nestas redes é divulgada. O Qualar tem diversas funções, não é? Portanto, desde logo compilar toda a informação que é produzida e, portanto, serve de suporte à informação que é dada ao público, aos reportes que eu faço para a Comissão Europeia para determinar se eu ultrapassei os valores estabelecidos legalmente ou não, portanto, se eu estou em conformidade legal ou não, é suporte aos decisores políticos nas políticas que vão enfim, definir para o futuro, portanto, se têm que ser mais apertadas para determinados tipos de emissões, por exemplo, ou não, e, portanto, é uma ferramenta muito importante e que eu sugiro a todos que consultem. Eu só vou aqui muito rapidamente falar dos serviços que este sistema disponibiliza, portanto, permite fazer download dos dados históricos de qualidade do ar, portanto, todas as médias horárias dos poluentes que são medidas nas estações podem ser descarregados aqui. Tem também o tratamento estatístico dos dados, portanto, podemos consultar os parâmetros estatísticos e a verificação da conformidade legal. Para além dos dados reais que são divulgados em tempo quase real, nós fazemos um tratamento agregando a informação em índices de qualidade do ar. O índice não é mais do que uma agregação de uma quantidade imensa de informação técnica para uma classificação qualitativa da qualidade do ar, muito bom, médio, mau, para ser mais facilmente perceptível por quem recebe, não é? Permite também ver consultas da previsão da qualidade do ar para o próprio dia e para o dia seguinte. Isto são só exemplos de consultas no site, portanto, eu posso fazer uma consulta por estação. Todos estes balõezinhos que se vêem aqui no mapa são estações de qualidade do ar. Quando eu clico eu vejo os poluentes que são medidos nesta estação, isto é o fundão, penso eu. Vejo também como é que está a evolução das médias horárias dos poluentes que eu estou a medir nesta estação. Isto, se consultarem agora, vão ver o dia de hoje, não é? Vão ver aqui a evolução das médias horárias do dia de hoje. Para termos, pronto, aqui temos o poluente ozônio e em baixo temos o poluente dióxido de azoto. Obviamente isto é um dia que foi o dia 17/10 do ano passado, e portanto a evolução das médias horárias permite-me ver aqui, por exemplo, o pico da manhã,
que é certamente o pico de tráfego das pessoas irem para o trabalho e, portanto, é uma poluição associada claramente aos veículos rodoviários. Podemos ver informação sobre as zonas, porque há determinadas zonas de gestão da qualidade do ar e que são homogéneas em termos de qualidade do ar que estão definidas. Podemos consultar isto também no site. Tenho aqui um apanhado dos valores de índice, portanto, mau, fraco, médio, bom, muito bom, por cada uma destas zonas. Portanto, posso ver quantos dias o índice foi fraco, quantos dias o índice foi bom ou quanto foi muito bom. Portanto, fica uma percepção no geral de como é que é a qualidade do ar. Aqui é um outro exemplo do índice de qualidade do ar. Portanto, como eu falei, é uma agregação, diz-me se o ar está bom, se está muito bom. Na verdade, eu tenho aqui o país, portanto, o Qualar, o que me dá é a primeira visão que se tem é esta, portanto, isto está aqui mais ou menos por distrito, não é? Tenho aqui um balãozinho que me indica a cor, mas se eu fizer um zoom, como está feito aqui na região de Lisboa, eu vou desagregar a informação e eu começo a ver informação mais detalhadamente. Portanto, em todos os locais do país, se eu fizer este zoom, eu vou perceber que há lá um índice de qualidade do ar e que há um valor de previsão da qualidade do ar que eu posso consultar diariamente. O Qualar também me dá indicação sobre os eventos naturais, portanto, como eu falei, há eventos naturais que causam poluição. Desde logo em Portugal temos um muito comum, que é o arrastamento de poeiras vindas do Norte de África, dos desertos do Norte de África, dependendo das condições meteorológicas, muitas vezes as massas de ar arrastam poeiras e trazem para cima do nosso país e da Europa, de Espanha também. Portanto, estas poeiras têm características diferentes das poeiras emitidas pelas chaminés, e, portanto, é possível determinar nas concentrações existentes no ar qual é a fração que provém do deserto do Norte de África. Isto, para efeitos de verificação de conformidade, tem uma implicação. Eu não vou perder agora tempo a explicar. Nós vamos meter mesmo a terminar, Paula. Sim, não vou perder tempo a explicar. Desculpa. Só referir que temos uma app que também convido todos a consultarem, que tem grande parte destas funcionalidades, e é só referir que a qualidade do ar em Portugal, na verdade, tem melhorado ao longo do tempo, mas, contudo, ainda temos alguns problemas pontuais, sobretudo em meio urbano, e sobretudo relativamente ao poluente NO2, que é um poluente que é essencialmente oriundo do tráfego automóvel, sob a forma de NO, e que, portanto, ainda causa alguns problemas ao nível das grandes cidades. Muito obrigada, peço desculpa de me ter alongado um bocadinho, e estou disponível, portanto, como já referi, se quiserem fazer chegar perguntas à Margarida, teremos todo o gosto depois em responder. Está bem? Obrigada, Paula. Há aqui já 2 perguntas, se pudesse só responder, penso que são rápidas. Se as estações existentes são suficientes para cobrir todo o território? Sim. É a primeira pergunta. E se os limites são uniformes, transversais, ou se há alterações em relação a alguns agregados que tenham fábricas próximas, etc. Portanto, os limites são nacionais, não é? Acho que sim. São. Sim, a outra pergunta é se temos estações suficientes no país todo. Sim. Sim, a nossa rede considera-se que cobre o país todo. Complementarmente às estações, são às vezes feitas campanhas com outros métodos indicativos para validarmos, digamos, que esta extrapolação que é feita com os dados das estações, mas sim, considera-se que a rede cobre o país e nós conseguimos caracterizar nacionalmente a qualidade do ar do nosso país com a rede que temos. Relativamente aos limites, não, os limites são transversais, são sempre iguais em todo o lado, os limites de qualidade do ar, não é? Portanto, quando falamos junto a uma fábrica, essa fábrica supostamente está sujeita a valores limite de emissão, portanto aquilo que sai da chaminé, que variam de sítio para sítio e podem inclusivamente variar, que ser impostos valores mais restritivos em zonas em que a qualidade do ar é pior. Portanto, não só a legislação já faz diferenciação por tipologia de indústria, por dimensão, mas também utiliza o fator localização para impor, digamos que as regras que determinada indústria tem que cumprir. Ok, obrigada, Paula. Obrigada eu pela oportunidade. Também se encontra disponível para perguntas, façam chegar ao Ecoescolas e nós faremos chegar.
Só dar-vos aqui uma notícia, que há uma escola que vai organizar uma sessão de 24 de março sobre Radão e que convida todos a assistir. Estão aqui na sessão, aqui depois ele poderá divulgar no chat o link de inscrição.